Olá pessoal, tudo bem? Seguindo aqui a nossa série de vídeos Sprint Final AB42. Vamos aqui para a nossa antepenúltima dica, dica de número 22. Dentro do contexto aqui, gente, de direito administrativo, da parte de servidores públicos, a gente vai analisar um tópico específico que está na Lei 8.8429, que é a Lei de Licitações, no artigo 13. Só que apesar de estar... Perdão, licitações não, improbidade administrativa. Apesar de estar dentro da lei de improbidade administrativa, é uma norma, na verdade, que serve de maneira geral, para aplica-se a servidores públicos de forma geral. É o seguinte, quando nós abrimos aqui a Lei 8429, ela tem um capítulo aqui 4, com o artigo 13, que ela vai falar sobre a necessidade de declaração de bens. Perceba que ela nomeia aqui como declaração de bens. O que acontece? Quando nós vamos tomar posse enquanto servidor público, a lei exige que a gente faça uma declaração de bens. Para que isso? Para que durante o nosso período enquanto servidor público consiga-se fazer um controle da nossa evolução patrimonial. Por exemplo, a pessoa entrou no serviço público, apresentar uma declaração de bens de 10 mil reais. Então, se eu tenho uma moto, aí ele vai receber um salário de 7 mil, certo? Ou seja, por ano 84 mil. Depois de um ano, quando ele tem que renovar essa declaração, ele está lá com patrimônio de 1 milhão. Perceba essa desproporção? E por que isso é importante? Por que é exigido? Tanto no contexto de improbidade administrativa, para a gente ver se a pessoa está, ver de alguma forma se ele está se enriquecendo ilicitamente a partir da administração pública, e no contexto também da questão disciplinar, certo? Para que se tenha um controle nessa questão. E o que acontece, então? Quando a gente passa no concurso público, você é primeiro nomeado, certo? Nomeado. Essa nomeação, gente, é só a convocação que a administração pública faz. Então ela pega lá a lista dos aprovados no concurso público e ela faz a nomeação. Ela vai te chamar, ó, estou te nomeando, se você tiver interesse, conforme sua classificação, venha apresentar os documentos. Estando tudo certo com os documentos, você vai poder tomar posse. Da nomeação, no prazo de até 30 dias, ela vai tomar posse. Certo? Em até 30 dias. Vai tomar posse. Lembrando que a posse é de fato, nesse momento aqui, de fato, ela está investida no cargo. Investida no cargo. Certo? Depois que toma posse, no prazo de 15 dias, exercício. Exercício é o efetivo exercício das funções. Certo? É o efetivo trabalho, no caso. Exercício. O ponto é, só para você entender, eu fui nomeado, percebeu? Eu não tenho nenhum vínculo ainda com a administração pública, eu só fui chamado. É como se fosse, por exemplo, pensando na iniciativa privada, quando a gente é chamado para participar de uma entrevista de emprego, ou quando está naquela parte burocrática de enviar a documentação. Isso é nomeação. A posse, fazendo analogia à iniciativa privada, é quando você de fato assina o termo de posse, assina o contrato. Analogia com o termo privado. E o exercício é de fato o exercício da profissão, das atribuições. Lembrando que esses prazos aqui de um para o outro, 30 e 15, eu estou tomando como referência a Lei 8.112. Em alguns estados esses prazos são diferentes, certo? Mas o ponto é, declaração de bens. Quando a 8429 trata sobre isso, ele fala o seguinte, ó, a declaração de bens é um pressuposto, é um requisito para que você tome posse e eventualmente entre em exercício. Sabe o que a questão vai te dizer? Que é um pressuposto para nomeação. Mas pense pela lógica, não tem como ser um pressuposto de nomeação. Por quê? Porque quando você é nomeado é que você é chamado para apresentar os documentos. Então quando a gente lê aqui o artigo 13, ó, na literalidade, a posse e o exercício ficam condicionados. E hoje essa declaração de bens, antes a gente fazia, manuscrito mesmo, de próprio punho. Hoje essa declaração de bens é o quê? Você vai apresentar a declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Então aquela a declaração de imposto de renda mais atual que você tiver, você vai apresentar. Aqui, ó, que tenha sido apresentada à Secretaria da Receita Federal. E aí vai ser arquivada no serviço de pessoal competente. É arquivada no serviço de pessoal competente. Para quê? Justamente para que a gente possa ficar analisando isso. Então assim, para tomar posse e eventualmente entrar em exercício, eu preciso apresentar essa declaração de bens. Só que o código ainda determina o seguinte, que anualmente essa declaração seja renovada. Então, anualmente você tem que renovar a declaração de bens. E
no momento que você for sair, deixar o exercício do cargo, você tem que apresentar uma última declaração de bens. E justamente para quê? Para ter esse controle. Então aqui, ó, a declaração de bens, ela vai ser atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, emprego ou função. Certo? Então, perceba, atualizada anualmente e na data em que deixar o exercício. Então a gente tem três períodos aqui para analisar. No momento que você vai entrar, como condição de posse e exercício, anualmente você tem que atualizar e no momento atualizar anualmente e atualizar também no momento que você for deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função, certo? E o parágrafo terceiro traz uma penalidade, que é o seguinte: será apenado com demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, penais, sanções penais disciplinares, o agente público que se recusar a prestar a declaração de bens ou prestar de forma falsa. Então vamos lá. Primeiro momento que eu tenho que apresentar a declaração de bens, que hoje é a declaração de imposto de renda, no momento de tomar posse, como condição para posse e exercício. Anualmente eu tenho que atualizar. Então tenho que atualizar anualmente. No momento que eu for deixar o exercício do cargo, também tenho que atualizar. E se você não apresenta essa declaração de bens ou apresenta de maneira falsa, isso gera demissão. Perceba, então, apesar de estar na lei 8429, a gente pode aplicar também em outros contextos. Tá bom, gente? A partir disso, faremos aqui faremos uma questão só para fins de fixação. Ó, Fernanda foi aprovada em primeiro lugar no concurso público para auditor fiscal. Foi convocada, ou seja, nomeada. Aquele contexto que eu trouxe para vocês. Você foi aprovado? Beleza, você está lá esperando. Aí, quando surgir ali a necessidade da administração pública, ela vai te convocar, te nomear, certo? Para investidura no cargo público. O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria solicitou a Fernanda, entre outros documentos, cópia da sua última declaração de imposto de renda, certo? Que é justamente o que nós acabamos de ver, a declaração de bens. Certo? Com receio de ver violada sua privacidade e informações resguardadas pelo sigilo fiscal, Fernanda procurou você, enquanto advogado, indagando sobre a obrigatoriedade dessa declaração, na forma ali do artigo 13 da Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Nesse contexto, assinale a opção que apresenta o esclarecimento correto, o esclarecimento que você prestou a Fernanda. Letra A. A posse e o exercício ficam condicionados à apresentação da citada declaração, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Exatamente o seguinte: a literalidade do artigo 13, acabamos de ver. A nomeação e a posse não ficam condicionadas à apresentação da citada declaração, certo? A nomeação de fato não fica, certo? A nomeação não fica, mas a posse fica. Porque como nós vimos, o que é que fica condicionado à apresentação dessa declaração? Posse e exercício, certo? Posse e exercício. Mas e vencimentos serão pagos com a entrega do documento. Aqui ele está dizendo o seguinte: ou não, mesmo sem apresentar a declaração de bens, você pode tomar posse, começar a exercer o cargo, mas os seus vencimentos ficarão condicionados à entrega desse documento, então não faz nenhum sentido. Na verdade é o seguinte: se no início ali você não entregar esse documento específico, que é essa declaração específica, você nem pode tomar posse, entendeu? Porque a posse está condicionada a isso. Aí aqui, a nomeação, a posse e o exercício do cargo ficam condicionados à apresentação da citada declaração de imposto de renda, mediante prévia quebra de sigilo fiscal por ordem judicial. Primeiro, a nomeação não fica condicionada, certo? E você não vai apresentar isso quebrando o sigilo fiscal por ordem judicial, não. Se você é o titular daqueles dados, se você ali é o contribuinte, você mesmo tem acesso àquela declaração de imposto de renda. Então não precisa fazer quebra de sigilo fiscal por ordem judicial. Não há necessidade alguma. Letra D. A nomeação, a posse e o exercício não ficam condicionados. Nós vimos a posse e o exercício ficam sim condicionados à apresentação disso. Mas Fernanda responderá por ato de improbidade administrativa se não entregar o documento em 30 dias após a posse. Falso, não tem essa perspectiva aqui não, certo? Porque na verdade se ela não entregar o documento, ela nem toma posse e por consequência nem entra em exercício. Certo, gente? Essa foi a nossa dica de hoje. Artigo 13 da Lei 8429.
tratando sobre a declaração de bens. Espero que tenha feito sentido para vocês. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu estarei respondendo. E se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação para que vocês possam receber todos os vídeos. E um grande abraço. Tchau, tchau.